A televisão tem esta magia, um plano apertado como este, e a sensação que tem aí desse lado do ecrã é que eu estou junto a uma queda de água num ambiente natural fabuloso. E a verdade é que estou mesmo junto de uma queda de água, de um ribeiro, mas não estou propriamente numa área natural. Estou bem no meio da cidade do Porto, mais precisamente na Pasteleira, na freguesia de Lordelo do Ouro, junto ao bairro Pinheiro Torres. E é aqui que nós podemos observar um troço, um dos raros troços em que a Ribeira da Granja ou Ribeira de Lordelo corre a céu aberto. E, como podem ver, é de facto um espaço de bastante interesse paisagístico, natural. E tem a ver com a memória da cidade. Sim, porque nós afinal encontramos junto daquele que é o último grande afluente da margem direita do Rio Douro, a Ribeira da Granja, ou, uma vez que nos encontramos já em Lordelo, conhecida também como a Ribeira de Lordelo. Daqui ela vai desaparecer, entubada, para voltar a surgir já na sua foz, quando desagua no Rio Douro, junto ao Jardim do Calen, mesmo em frente a esse curioso sapal que é conhecido como a Ilha do Frade. Para trás ficam alguns quilómetros de um percurso serpenteante que, felizmente, nestes últimos anos, tem vindo a ser regenerado, porque uma boa parte do século XX, esta linha d'água converteu-se num esgoto a céu aberto. Não é, felizmente, o que acontece nos dias de hoje. Mas, no passado, durante muitos séculos, esta linha d'água, este ribeiro, contribuiu de um modo decisivo para a riqueza das populações, da comunidade local, porque este riacho e os seus terrenos nas suas margens de aluvião, ciclicamente irrigados com as cheias deste ribeiro, eram das terras mais férteis em Ramalde e Lordelo, contribuindo muito para a fertilidade e para a grande produção agrícola e também para a produção pecuária destas freguesias. A Ribeira da Granja, que em sítios como este, apresentava também uma grande capacidade energética. A força das suas águas, durante séculos, fez mover muitos moinhos e azenhas. Sabemos, graças a um inquérito que foi feito em 1758, que a Ribeira da Granja fazia mover vários moinhos e 18 azenhas. Ainda hoje existem ruínas de algumas dessas azenhas ao longo do percurso. Foi, aliás, esta capacidade energética da Ribeira de Lordelo que a fez também ficar associado, de algum modo, ao arranque industrial do Porto. Ainda hoje, aqui, neste sítio, vemos as ruínas da antiquíssima fábrica de panos de Lordelo. E essa fábrica têxtil, na sua origem, era movida energeticamente com a força motriz das águas da Ribeira da Granja. Mas já sabemos onde é que ela termina o seu percurso, onde é que ela desagua, mas a pergunta que se impõe é, mas afinal, onde é que nasce este riacho? Desafio-nos a acompanhar até às nascentes da Ribeira da Granja. E é aqui, a alguns quilómetros de distância da Pasteleira e de Lordelo, onde nos encontrávamos, numa zona mais para o interior, mais alta do Porto, que nós encontramos as nascentes da Ribeira da Granja ou de Lordelo. As nascentes, sim. Num espaço relativamente curto, são 3 as fontes que alimentam, na sua origem, este ribeiro. E estão aqui, na Arca d'Água. Sugestivo este nome, Arca d'Água. Hoje não as conseguimos ver às nascentes, bem assim como grande parte do percurso do ribeiro, uma vez que se encontram canalizados. Mas, de facto, este nome sugestivo, Arca d'Água,
sublinha desde épocas muito antigas este grande manancial, a abundância das águas que aqui nasciam. Em 1120, Dona Teresa, a mãe de Afonso Henriques, doou a cidade do Porto ao bispo Dom Hugo. Por essa altura, e depois em 1123, um foral que o bispo dá à cidade, na documentação dessa época, e falando-se dos limites, até onde iam os domínios do bispo, já se fazia referência aqui a este manancial das águas da Arca d'Água. Daqui, o Ribeiro vai depois correr para o Carvalhido, do Carvalhido para Requesende, o Viso, o Ramal do Meio, hoje a atual VCI, e depois vai se precipitar ao longo de Lordelo, contribuindo, como vos dizia, para a fertilidade das margens, para os terrenos agrícolas. Aliás, encontramos-nos em Paranhos, que até meados do século XIX era uma freguesia que não pertencia à cidade do Porto, estava nos seus arrabaldes e era uma zona muito marcada pela prática da agricultura. Este era um espaço, por isso, distante do Porto, longe da cidade e dos homens. E foi exatamente estas características de estarmos num espaço, nos arrabaldes do Porto, afastado da grande cidade, no meio do mundo rural, que fez com que este lugar fosse o escolhido em fevereiro de 1866 para um duelo. Sim, um duelo na altura ficou muito famoso e durante as décadas seguintes, mas que hoje caiu no esquecimento. Um duelo que envolveu dois dos grandes nomes das letras, da literatura portuguesa do século XIX, Ramalho Ortigão e Antero de Quental. Aliás, não deixa de ser curioso que esta rua que ladeia a Arca d'Água, a rua de Val Formoso, seja a continuidade da rua Antero de Quental. E este duelo insere-se numa famosa questão, num grande debate, ficou conhecida como a questão de Coimbra, que vai colocar frente a frente, por um lado, os românticos, os velhos românticos. O romantismo, de algum modo, na literatura tinha-se introduzido entre nós a partir da década de 20, década de 30 do século XIX, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, mas agora, no final dos anos 60, era já uma velha corrente, pelo menos aos olhos de uma nova geração, que acabará por marcar fortemente a década seguinte, a famosa geração de 70. Ora, estas duas correntes vão se degladiar. Os jovens da futura geração de 70 são muito críticos em relação aos românticos, particularmente em relação a um professor de Coimbra, que se tinha tornado um pouco um símbolo do romantismo. Feliciano de Castilho. E Antero de Quental escreve várias vezes criticando, e que por sua vez responde. E Antero de Quental volta a responder de uma forma um pouco assintosa. Tão assintosa que Ramalho Ortigão, que até do ponto de vista geracional e até ideológico estava mais próximo de Antero de Quental e da sua geração, mas sai em defesa do seu velho professor, Feliciano de Castilho, com um texto muito crítico, muito duro em relação a Antero de Quental, de tal forma que este acaba por se sentir ferido na sua honra e vem por aí acima e chega ao Porto disposto a ajustar contas com Ramalho Ortigão. É um outro romântico, ultra-romântico, Camilo Castelo Branco, que lhe diz que, bom, estas coisas não se resolvem assim, tem que ser de uma forma cavalheiresca, desafiando, por exemplo, Ramalho Ortigão para um duelo. E é isso que Antero Quental faz, desafia Ramalho para um duelo. E como foi Antero que desafiou para o duelo, é Ramalho Ortigão que tem direito a escolher as armas e escolhe a espada. Ora, Antero não tinha qualquer experiência em manejar as espadas, mas rapidamente tem umas aulas de esgrima. E nessa manhã de fevereiro de 1866 tem então lugar o duelo. Apesar da sua inexperiência, é Antero que ao fim de alguns minutos consegue ferir no braço Ramalho Ortigão. Curiosamente, este episódio
marca de algum modo o início de uma amizade que se iria aqui cimentar entre os dois escritores. Aliás, Ramalho Ortigão virá a ser também uma das figuras de destaque da geração de 70. Bom, um episódio curioso que teve lugar aqui, na Arca d'Água, nesse tempo em que nós estávamos longe do Porto. Oficialmente, o Jardim da Arca d'Água nasce em 1928. E se diga oficialmente é porque, na prática, há muito que agentes da cidade e da região se deslocavam até este espaço arborizado para aqui passarem algum tempo de lazer. Aliás, é conscientes da importância desta área verde que a Câmara Municipal vai então avançar com a qualificação deste espaço como um jardim. Isso acontece em 1928 e quem concebe o jardim é Jerónimo Monteiro da Costa, aquele que durante muitos anos dirigiu os Jardins do Porto, um afamado jardineiro que é ainda muito herdeiro da concepção romântica dos jardins, que tinha tido no Porto em 1865 um grande precursor, Emílio David, tinha concebido os jardins do Palácio de Cristal. Mas esse ambiente romântico vai se manter durante as décadas seguintes, nomeadamente os jardins que foram concebidos por Jerónimo Monteiro da Costa. Isso é bem evidente aqui, com as grutas, as ruínas que por vezes definem os canteiros, a própria vedação, imitando troncos contorcidos. Esse é ainda muito de um espírito romântico revivalista que nós vemos nos jardins de Monteiro da Costa. E foram muitos, além aqui da Arca d'Água. É ele também que concebe jardins como o da Praça Carlos Alberto, do Carregal, a da Rotunda da Boa Vista e tantos outros e marcantes espaços da cidade. Jerónimo Monteiro da Costa, que tinha o seu próprio horto, não muito distante aqui da Arca d'Água, na rua Antério de Cantal, um espaço, o seu horto, que viria a ser crucial a partir de 1907, quando o seu filho, Monteiro da Costa, relança a atividade do Futebol Clube do Porto e utiliza o Horto do Pai como o seu campo de jogos, o Campo da Rainha. A partir da inauguração oficial do jardim em 1928, este vai se tornar num espaço crescentemente popular. Até porque ele acompanha também o crescimento urbano e demográfico do Porto, nomeadamente em direção a estes antigos arrabaldes rurais. Paranhos é agora, obviamente, parte integrante da cidade. E o Porto cresce muito em direção a esta área. E por isso, o jardim é cada vez mais concorrido. E por isso também, ao longo das décadas seguintes, vai sendo enriquecido com diversas estruturas de apoio. Por exemplo, o Coreto. O Coreto da Arca d'Água, que é de resto dos mais recentes coretos da cidade, uma estrutura já em betão, quando estamos habituados a vê-los em estruturas metálicas. Mais recente, aqui colocado em 1972, é este conjunto escultórico. Tinha sido concebido no ano anterior, em 1971, por Chatres de Almeida, um escultor ainda relativamente jovem, que se tinha notabilizado 10 anos antes, quando tinha terminado o curso de escultura, com 20 valores. E aqui, Chatres de Almeida apresenta-nos a família. Tem muito a ver com este espírito de que o jardim se revestira como um espaço muito concorrido, nomeadamente pelas famílias. Voltadas para o Jardim da Arca d'Água, encontramos várias belíssimas antigas mansões que há já alguns anos, várias delas, são a sede, as instalações de importantes instituições. Caso, por exemplo,
do belíssimo edifício e toda a propriedade da delegação no Porto da Ordem dos Médicos. Ou então, aqui, neste belo e qualificado edifício onde se cedia aquela que é já uma histórica instituição universitária da cidade do Porto, a Universidade Fernando Pessoa. E aqui, nos seus jardins, encontramos, da autoria de Laureano Ribatua, uma escultura que consagra esse poeta e nome máximo da cultura portuguesa do século XX, Fernando Pessoa. Uma escultura que, por exemplo, ao contrário da famosa escultura que encontramos em Lisboa, no Chiado, esta ainda em grande parte é do desconhecimento da generalidade dos habitantes do Porto. É um belíssimo jardim este, uma praça muito aprazível, mas está talvez na altura de vos dizer que, em boa verdade, bom, pelo menos do ponto de vista oficial, a designação desta praça não é Arca d'Água. Claro que para os portuenses sempre foi esse o topónimo, o nome do lugar que aqui imperou e continua a imperar. Para todos, esta continua a ser a Arca d'Água, mas desde 1920 a praça tem uma outra designação. Foi com efeito nesse ano que a Câmara deliberou passar a designar este espaço como a Praça 9 de Abril. E é uma data histórica, percebe-se, mas curiosamente sobre a qual pairam algumas dúvidas. Isto porque o documento da época pelo qual a Câmara delibera esta atribuição toponímica não justifica o porquê desta data. E por isso, algumas pessoas pensam que este 9 de Abril poderá ser o 9 de Abril de 1833. Em pleno cerco do Porto, aqui mesmo ao lado, a Quinta do Covelo era um local estratégico nas linhas de defesa da cidade por parte dos liberais. Um espaço que os absolutistas de Dom Miguel procuraram durante esses 13 meses que durou o cerco, procuraram várias vezes tomar e a determinada altura conseguem mesmo tomar. Era um local estratégico que podia ameaçar a cidade. Mas, a 9 de abril de 1833, os liberais recuperam este local tão importante. E por isso foi um momento, uma data histórica. Será esse 9 de abril de 1833 que está por detrás da designação deste jardim? Bom, a dúvida permanece porque existe um outro 9 de abril histórico, o de 1918. A data da famosa Batalha de Laliz, bem lá no norte da Europa, onde o corpo expedicionário português, o exército português, enfim, tem um dos momentos altos da sua participação na Grande Guerra. E é muito provavelmente esse 9 de Abril que está aqui em causa, até porque, tendo em conta que a atribuição do nome foi em 1920, apenas 2 anos depois do 9 de Abril de 1918, será esse o motivo da atribuição dessa data aqui para designar o jardim. Enfim, um mistério, se quiserem, mas, em boa verdade, este jardim tem vários mistérios, vários segredos. E um deles está já aqui. Um alçapão que se abre para o passado. Sim, este é um dos segredos da Arca d'Água. Aliás, é um dos mais belos segredos da cidade do Porto. Esta estrutura monumental sobre a qual se desenvolve o Jardim da Arca d'Água. Brincando, quase poderíamos dizer que temos também aqui na cidade uns jardins suspensos. Não os da Babilónia, mas o da Arca d'Água. Porque, afinal,
ele se desenvolve sobre esta estrutura que protege essas tais três fontes, esse manancial que, como vimos desde a Idade Média, dava origem a esta designação da Arca d'Água. Mas quando é que surgiu esta estrutura? Bom, temos que recuar até à Baixa Idade Média. A cidade do Porto vinha crescendo de um modo muito significativo do ponto de vista urbano e do ponto de vista demográfico. E por isso as velhas fontes e poços da cidade tinham muita dificuldade para conseguir fornecer a água que a cidade precisava. E por isso o Porto ia pedindo para que se arranjasse uma forma de transportar água de um outro local onde ela existisse em abundância e qualidade até ao Porto. E desde muito cedo que este grande manancial, estas fontes aqui da Arca d'Água, eram uma referência, apesar de, na altura, elas estarem a uma grande distância do Porto. Bom, mas os poderosos do reino iam fazendo orelhas moucas a estes pedidos desesperados do Porto, que precisava de água. E prova de que, de Espanha, nem sempre maus ventos e maus casamentos, vamos ter que esperar pelo período da União Dinástica. Filipe II de Espanha é ele que, finalmente, em 1597, dá indicação para que se aproveite este manancial e que se transporte esta água pura e de qualidade até ao Porto. Mas como é que esta água corria até à cidade? A construção desta monumental estrutura percebe-se pela necessidade de proteger a qualidade da água que nascia aqui na Arca d'Água. O que Filipe II de Espanha manda aqui concretizar é uma estrutura que permita que a água se mantenha sempre pura, ou seja, que não haja perigo dela ser suja até chegar à cidade do Porto. E por isso, esta estrutura monumental que nós estamos a percorrer, estes arcos que protegem as nascentes que aqui se encontram. Mas não bastava proteger a água na sua nascente, era também necessário levá-la até ao Porto e, claro, levá-la com essas condições de salubridade e de limpeza, de pureza da água. Como fazê-lo? Bom, através de um aqueduto, mas um aqueduto subterrâneo que subsiste até aos nossos dias. No subsolo da cidade, desde a Arca d'Água até aos Leões, à praça onde encontramos hoje o edifício da Reitoria da Universidade do Porto, temos estes túneis que, afinal, têm um aqueduto que transporta este manancial de água e que foi crucial para o Porto. Até 1884, até que se iniciaram as captações de água no Rio Sousa, este foi o principal manancial, a principal fonte de abastecimento de água à cidade do Porto. É por isso uma estrutura histórica que foi vital durante séculos para o sucesso do Porto. E estes túneis, estes subterrâneos, transportando este líquido vital, encerram também muitos aspectos curiosos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.